Olá, está no ar o Código Aberto. Eu sou a Natália Souza e nesta edição do programa vamos falar sobre a produção de hidrogênio a partir do etanol, que promete reduzir os gases de efeito estufa. Em tempos de COP30 aqui no Brasil, essas iniciativas fazem toda a diferença para o bem do meio ambiente. Bom, para falar sobre esse tema, recebemos de forma remota o vice-diretor científico do Centro de Pesquisa e Inovações em Gases de Efeito Estufa da USP, o professor Emílio Carlos Nelly Silva. Emílio, muito prazer e obrigada pela sua participação no Código Aberto. Olá, Natália, muito obrigado também pelo convite para participar aqui no programa. Maravilha. Bom, antes de entrarmos no nosso tema, queria que o senhor comentasse sobre o trabalho de produção científica que a Universidade de São Paulo faz, com relação, inclusive, à área ambiental. Bom, então, aqui no nosso centro, né, o Research Center for Greenhouse Gas Innovation, nós desenvolvemos várias pesquisas relacionadas a gases de efeito estufa, como captura de CO2, armazenagem de CO2, uso de CO2, conversão de CO2 para metanol, que é o metanol verde, e essa pesquisa da conversão do etanol para hidrogênio. O hidrogênio aí é visto também como um combustível que permite a descarbonização do setor automotivo. Perfeito. Bom, agora sobre o tema em si, professor, muitas pessoas também relacionam a tecnologia com produtos eletroeletrônicos, né? Mas no caso do tema do nosso programa de hoje, não. É a tecnologia na produção de hidrogênio para reduzir as emissões de CO2 e como o CO2 pode ser compensado no ciclo produtivo também da cana-de-açúcar, né? Isso. Então, basicamente, com essa tecnologia, nós convertemos o etanol, que é um produto brasileiro, o Brasil é o maior produtor de etanol no mundo, em hidrogênio, né? Esse hidrogênio ele pode ser utilizado em equipamento pesado, como ônibus e caminhões, e principalmente ali, por exemplo, na usina de álcool, né? Você pode ter todo o maquinário também movido a hidrogênio, e isso permite que você reduza, portanto, as emissões de CO2 na própria produção do etanol. Então, isso é uma grande vantagem também na própria produção aí do etanol. E essa produção, ela está numa fase inicial, ali intermediária? Como que está funcionando esse processo? Então, nós temos aqui já uma planta piloto, em que ela possui uma capacidade de produzir cerca de 100 quilos por dia de hidrogênio, e, no caso, ela vai estar sob experimento, né, durante 10 meses, onde nós vamos estar avaliando a confiabilidade dos equipamentos, a questão de manutenção, a questão, enfim, do controle da produção. Então, a ideia é que durante o tempo que essa planta estiver em operação, nós vamos estar realizando vários experimentos com não só a produção de hidrogênio, mas também a utilização do hidrogênio, no caso em automóveis, né? Nós temos aqui 2 automóveis, vamos estar recebendo mais um, e também mais um caminhão, e também no ônibus, né? E avaliando, por exemplo, como é o consumo do hidrogênio, da utilização do hidrogênio aqui no país tropical. Sim, até vocês podem conferir agora imagens que nós estamos mostrando aqui no programa Código Aberto dessas ilustrações que o senhor comentou, né? Dessa maquete, por exemplo, aqui a gente pode ver também alguns ônibus, algumas pessoas ali trabalhando. Não sei se o senhor consegue perceber também. Sim. Ah, maravilha. Queria que o senhor até detalhasse. No caso, isso, desculpa. Isso é uma maquete, mas já está construído, né? Então, isso. Mas já está em operação. Ah, sim. Queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais de como é essa projeção também da maquete, né? Para relacionar de fato com o real. Então, o que vocês têm ali é aqueles 2 tanques, um ele tem água, o outro tem etanol, né? Ele recebe o etanol, e no caso lá dentro que você tem é um reformador termoquímico que vai realizar a conversão do etanol em hidrogênio, né? Cerca de 40 litros de etanol por hora, resultando, 30 litros de etanol por hora, resultando em 4,5 quilogramas por hora de hidrogênio. E esse hidrogênio, então, ele é armazenado, ele é comprimido a 350 bar, vai para um tanque de alta pressão que fica lá atrás
ali da instalação e depois ele é fornecido ali no dispenser, né? Que seria onde aí mesmo, onde você está vendo aquele dispositivo ali onde o carro é feito o abastecimento dos automóveis e dos ônibus, né? No caso, a pressão que nós temos agora é 350 bar. O carro ele pode ser abastecido até 650 bar, o ônibus é 350 bar. Então, o que vai acontecer é que o carro ele teria uma autonomia menor, só isso, né? Então, nós estamos começando com uma pressão de 350 bar, porque, como eu falei, trata-se de uma estação piloto experimental. À medida que nós temos mais confiabilidade do equipamento, a gente sobe a pressão para 700 bar, 650 bar. Olha, e é um trabalho também a muitas mãos, né, professor? Muitas pessoas trabalham nesse processo, estão trabalhando nesse processo, e também a gente pode relacionar também com a geração de emprego e renda, né? Sim, sem dúvida. No caso aqui foi montado um consórcio, nós temos as empresas envolvidas, então nós temos ali temos a Shell, temos a Hytron, temos a Raizen, temos as empresas automotivas como a Toyota, né, a Hyundai, que forneceram os automóveis também. Aí no caso, e certamente é uma solução brasileira, né, e se ela sendo escalada a nível de Brasil ou até nível mundial, ela realmente é um grande potencial aí de geração de empregos, né? Então... E aqui o estado de São Paulo é muito grande nesse aspecto de geração de emprego e renda, principalmente na área do agronegócio, né? A gente pode perceber aí pelo trabalho até aqui na Lesp, pelo trabalho dos parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo, sempre promovendo ações, seminários, projetos de lei, enfim, políticas públicas, em conjunto com o governo do estado de São Paulo, nessa promoção também, né? E isso vai muito de encontro ao que a gente está falando aqui, né, professor? Sim, e te digo mais também, eu acho que essa é uma outra aplicação para o etanol brasileiro, né? Então, ele abre uma perspectiva de emprego do etanol brasileiro que é justamente na geração de hidrogênio. Aqui nós temos uma vantagem muito grande da geração de hidrogênio em relação aos processos que são utilizados em outros países, como o caso da eletrólise ou hidrogênio através de metano, através da amônia, que é a questão logística, né? Então, no caso da eletrólise, se consome muita energia elétrica para gerar o quilo de hidrogênio. No caso do metano ou do amônia, você tem que transportar gases para cima e para baixo, o que não é algo muito eficiente. Aqui, no caso, nós temos o etanol. Então, o Brasil já tem uma rede de etanol, uma infraestrutura de distribuição de etanol no país. Então, nós podemos ter essas estações distribuídas pelo país, transportar o etanol, né? E que o líquido é extremamente eficiente de ser transportado e gerar o hidrogênio localmente, onde é necessário, em qualquer parte do Brasil, né? Então, temos esse diferencial logístico, essa vantagem logística nessa tecnologia. Não, e é muito importante porque a gente até tem algumas informações aqui enviadas pelo governo do estado de São Paulo e que, segundo o governador Tarcísio de Freitas, ele salientou, inclusive, em um evento sobre esse assunto, sobre esse tema do meio ambiente, que sobre a importância, né, da iniciativa para a economia do estado e o seu potencial de expansão. Ele fala que o Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa da USP representa uma das forças que permitem que o Estado lidere a transição energética no Brasil, que é a pesquisa científica, e vai muito de encontro com o que o senhor está dizendo, né? Porque, além disso, aqui no país nós temos disponibilidade hídrica, a maior e melhor infraestrutura do país e mão de obra qualificada que nos credencia, né, a sermos parceiros na produção de energia limpa e renovável para outros estados. Ou seja, nós servimos de exemplo para outros estados aqui do país, né? Perfeito. E gostaria de salientar que é a primeira estação no mundo que tem a tecnologia de converter etanol em hidrogênio. Então, temos aqui uma solução brasileira, né, desenvolvida aqui no estado de São Paulo, corroborando, portanto, o que o governador falou, né? Então... E também é um exemplo para o exterior, não só aqui para o país, né? Sim, exatamente. Como eu falei, é a primeira estação no mundo, né, em que se faz a conversão de etanol em hidrogênio em larga escala e, portanto, é uma tecnologia que o Brasil pode, inclusive, exportar, né, para o mundo.
E tem a ver também, além da emissão dos gases de efeito estufa que nós estamos comentando aqui, vai melhorar também a questão da produção da cana-de-açúcar para, de fato, ser alimento, para ser, de fato, a cana-de-açúcar como alimento? Sim, eu acho que basicamente o Brasil tem bastante área disponível ainda para agricultura, né? Então ainda não temos uma competição aí entre alimento e no caso aí a aplicação de combustível. Então, como eu falei, o tipo de aplicação ele vai ampliar aí o uso do etanol, né? Então, etanol brasileiro. E aqui não produzimos só a partir da cana-de-açúcar, produzimos também a partir do milho aqui no Brasil. Então, eu acredito que certamente vai ampliar aí a questão da utilização da cana-de-açúcar. E as universidades, professor, elas têm esse papel muito importante, né, de produção científica, mas também de outras produções que impactam diretamente na vida da população, né? Sim, exatamente. Eu acho que a ideia é sempre desenvolver pesquisas de relevância que impactem a sociedade, né, que façam diferença na sociedade. Essa é uma preocupação que nós temos aqui no RCGI. Todas as nossas pesquisas, nós ressaltamos para os pesquisadores, né, que sejam pautadas em necessidades da nossa sociedade, né? Então, nós temos que estar alinhados com as necessidades da sociedade brasileira e estar gerando pesquisas que cheguem até o seu final através de plantas piloto, e etc. Então, isso é importante. Quais outras pesquisas estão em fase inicial ou já estão em fase experimental que o senhor poderia comentar e falar aqui para o Código Aberto? Olha, então, a outra pesquisa também que está no mesmo nível aqui do etanol para hidrogênio é o metanol verde. Então, nós temos uma planta piloto aqui também, que é a partir do CO2 combinada com hidrogênio, né? Então, é importante dizer que o hidrogênio ele não é só combustível, ele também é um produto químico. Então, hidrogênio combinado com CO2 ele resulta no metanol, hidrogênio combinado com nitrogênio resulta no amônia, que é importante para fertilizantes. Então, nós temos aqui uma planta piloto combina hidrogênio com CO2 para gerar metanol. O Brasil tem que importar metanol, ele não tem metanol. Então, essa é uma outra pesquisa relevante que nós temos aqui. Temos pesquisas na área também de captura de CO2, né, o chamado captura e armazenagem, né, o chamado CCS, e também na transformação de CO2 em polímeros e outras aplicações. Nossa, muito bacana, várias produções, né? E a Universidade de São Paulo sendo pioneira em todas essas produções, essas pesquisas científicas, né, professor? Isso, e para não falar, dentro do próprio hidrogênio, nós temos um projeto aqui que nós já estamos em conversas com a Prefeitura de São Paulo para termos um barco movido a hidrogênio navegando aqui no Rio Pinheiros, né, no rio até a represa Billings. Exatamente, nós temos projetos aqui no sentido de disseminar na sociedade brasileira a utilização do hidrogênio, né? Acho que então isso é importante, a gente quer mostrar. Por isso que nós temos os carros, os ônibus, os caminhões, quer dizer, no sentido de mostrar cada vez mais como o hidrogênio pode estar sendo utilizado aqui na sociedade. E é o próximo ponto que eu já iria entrar aqui na nossa conversa, professor, que é a questão da mobilidade sustentável, né? Como o estado de São Paulo está avançando nesse sentido, porque nós já temos alguns carros híbridos por aí trafegando pela cidade, pelo estado de São Paulo, mas tem outros formatos, outras formas de se fazer mobilidade sustentável, né? Sim, exatamente. Atualmente, o setor automotivo, ele tem aí uma gama de opções, né, vamos dizer assim, de formas de você prover a mobilidade com baixa emissão. Então, nós temos os carros elétricos, os carros híbridos, como você já mencionou. Então, agora, essa questão da tecnologia do hidrogênio, né? O carro de hidrogênio nada mais é do que um carro elétrico com geração própria de energia, através da célula combustível, que é um gerador eletroquímico, e ele tem grande aplicação, como eu falei, em máquinas pesadas, ônibus e caminhões. Eu acredito que essa seria a grande porta de entrada, e locomotivas também. Essa seria a grande porta de entrada do hidrogênio aqui no estado de São Paulo. Então, atualmente você tem as tecnologias de mobilidade, né, com baixa emissão,
elas estão se propagando e estão se desenvolvendo bastante. Sim, sim. E até facilita também para os motoristas, né, que utilizam esses veículos movidos a eletricidade, enfim, isso facilita e muito, porque o trajeto fica mais fácil, fica mais rápido, mais dinâmico também, né? Eu acho que existe o ganho aí da redução das emissões, né? Que é o importante, não só de CO2, mas também de outras gases aí que pode ter, inclusive, de ação poluente, e também a questão da eficiência, né? Da utilização do combustível que fica maior. Então, isso, a tendência é o pessoal ganhar, né, com a utilização dessas novas tecnologias. E quais outras formas, quais outros modelos que a população que não tem muito acesso a essas tecnologias, a esses avanços tecnológicos que nós estamos falando aqui hoje no Código Aberto, relacionando hidrogênio, a CO2, cana-de-açúcar, como que a população pode chegar a esse conhecimento e ter de fato na prática, saber, ver de fato ali na prática como que isso vai funcionar, principalmente para a população mais vulnerável, né? Então, a ideia é que aqui no RCGI nós estaremos... bom, a gente já está divulgando essa tecnologia através da mídia, através de vocês, através de outros canais de comunicação, né? E, fora isso, a ideia é que nós tenhamos eventos, né, demonstrando essa tecnologia para a população à medida que a gente tenha mais automóveis aqui disponíveis, etc., né, para as pessoas entenderem como é que funciona essa nova tecnologia do hidrogênio. A USP também tem uma parceria com a FAPESP, né? Vocês até também exibiram alguns desses projetos que nós estamos comentando aqui numa feira de tecnologia aqui na cidade de São Paulo, né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho mais como que foi essa experiência. Sim, exatamente. Então, é importante, toda oportunidade, nós procuramos apresentar a tecnologia de hidrogênio, né? Não só a questão de conversão de etanol para hidrogênio, mas a questão dos carros, da célula combustível. Então, é importante esses eventos, né, onde o povo pode ter contato com essa tecnologia. Então, isso é bastante, é bastante importante, né, no sentido de você poder divulgar a tecnologia para a população. E dar mais proximidade também, né? Porque numa oportunidade como essa, numa feira de tecnologia, as pessoas têm acesso ali na palma da mão, vamos dizer assim, para experimentar, para ver de perto o que é o futuro, né? Nós estamos falando do presente, mas o futuro está logo aí também, né? O futuro tecnológico. Sim, exatamente. Eu acho que a tecnologia veio, ela vai permear a sociedade, as pessoas vão acabar tendo contato com ela. Hoje em dia, você sabe, né? Quer dizer, as tecnologias, elas vêm para ficar e a gente não consegue segurar isso, né? Quer dizer, naturalmente, à medida que as pessoas passam a ter contato com a nova tecnologia e vem a melhoria da sua qualidade de vida, da questão da redução das emissões, essas tecnologias tendem vamos dizer assim, a se estabelecer na sociedade. E é como o senhor falou, ela não serve só para quem de fato trabalha com tecnologia. Ela vai ajudar o produtor, o agricultor, o produtor rural que está ali na ponta produzindo os alimentos para trazer aqui para a cidade, para nos alimentarmos, para trazer também benefícios ali no tráfego dos carros, das pessoas, reduzindo também a emissão de gases do efeito estufa. E esse ano, né, professor, em novembro nós teremos a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, no Pará. Queria que o senhor relacionasse todas essas movimentações, esses projetos da USP com a COP30, por favor. Perfeito. Antes de mais nada, eu vou complementar a tua pergunta anterior, né, onde você falou do impacto da tecnologia na sociedade. Por exemplo, eu vou te dar um impacto interessante aqui na questão de caminhões, por exemplo, né? Com a utilização de hidrogênio, nós vamos poder ter caminhões movidos a hidrogênio, que são caminhões essencialmente elétricos, mas que é a geração própria de energia, onde você tem toda a vantagem da regeneração de energia. O Brasil é um país montanhoso,
ao contrário dos Estados Unidos, que é um país mais, vamos dizer assim, horizontal, né? No sentido que, então, por exemplo, aqui, pelo fato de ele ser um país montanhoso, um caminhão a hidrogênio, por exemplo, ele consegue, toda vez, em toda descida, regenerar energia que vai ser aproveitado na próxima subida e assim por diante. Consequentemente, imagine um trajeto, por exemplo, São Paulo-Santos, né? Em que você teria o caminhão descendo de São Paulo para Santos, armazenando energia, voltando, enfim, aproveitando uma parte dessa energia. Isso tornaria, por exemplo, esse tráfego de caminhões bastante eficiente em relação ao que você tem agora do diesel, né? Então, o diesel, né, quando você desce ali, o cara pisa no freio, isso faz com que ele dissipe energia. Então, isso vai causar um impacto grande. Com relação ao COP30, o RCGI estará presente lá na COP30. Essas tecnologias nós estaremos levando para lá, né, para mostrar, principalmente a questão da transformação aí do etanol para hidrogênio. Enfim, talvez a ideia é levar o barco também, né, tentar ter o barco lá como demonstração. Então, nós estaremos em peso lá na COP30. Perfeito, que bom, né? E nós vamos acompanhar aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, como vai ser essa movimentação aqui do estado, de vocês representando aqui a área ambiental lá na conferência. Agora, umas últimas perguntas finais, porque o nosso programa já está nos momentos finais aqui para encerrar. O senhor mencionou agora na sua última resposta, exemplificando alguns dos combustíveis. Queria que o senhor fizesse uma comparação de quais gastam mais, quais gastam menos, relacionando de fato a questão da emissão de gases do efeito estufa. Qual é mais prejudicial, qual é menos, enfim. Por favor. Bom, então vamos lá. O pessoal me pergunta, né, por que vocês convertem o álcool em hidrogênio, né? Qual o problema? Bom, o álcool, atualmente nós utilizamos o álcool no motor de combustão. Isso é uma eficiência de 30%, quer dizer, toda a energia que está lá no líquido álcool, apenas 30%, em torno de 30%, no máximo 35% é aproveitado para converter ali em energia do motor, né, que mecânica que vai mover o automóvel. Já se você... e o álcool não pode ser utilizado, por exemplo, em ônibus e caminhões. Já o hidrogênio, né, ele pode ser utilizado em ônibus e caminhões e, utilizando ele, no caso ali no carro de hidrogênio, na célula de combustível, ele tem uma eficiência de 50% a 70%. Ou seja, então você consegue aproveitar muito mais a energia, do caso ali do líquido, inicialmente lá do álcool, né, que foi convertido para hidrogênio, do que atualmente. Então, a célula combustível ela é muito mais eficiente do que os atuais motores de combustão que nós temos. Então, essa é a grande diferencial, né? Então, basicamente, e no caso, bom, a gasolina não precisa dizer que a questão das emissões dela aí é terrível, né? E tudo mais. E, além do que, o hidrogênio reduz as emissões para zero, né? Porque a utilização de hidrogênio resulta em água, mais energia, né? Enquanto que a combustão do álcool resulta em CO2, embora ele seja um combustível renovável, mas vai resultar em CO2 e, enfim, então, em emissões de CO2. Então, essa basicamente seria a diferença essencial. E o senhor acredita que vai demorar quanto tempo, quantos anos para termos de fato essas conversões, né, desses gases de efeito estufa que, enfim, emitem muito CO2 e acabam prejudicando principalmente a nossa saúde aqui, a saúde das pessoas, dos humanos, dos seres vivos, né? E quanto tempo que isso vai durar, né, para a gente ter de fato uma saúde, um pulmão, né, um pulmão muito saudável, né, principalmente para nós. Então, como eu falei, eu acho que a entrada do hidrogênio ele vai se dar principalmente pelo equipamento pesado, como caminhões e ônibus, né? E eu acredito que, logicamente, isso depende dos investimentos, mas espero que em torno de 2 anos, algo assim, você já tenha essa tecnologia permeando aí a sociedade, né? E então, e a questão das emissões, como eu falei, quer dizer, o CO2 é um gás que, do ponto de vista da natureza, ele é bom, né? Quer dizer, o problema é que ele contribui para o efeito estufa. Então, e contribui, portanto, aí para a questão do aquecimento global. Então, certamente, com essas tecnologias, você torna vamos dizer assim, faz o ciclo do CO2 girar, né, e manter e não atualmente o que você faz, você pega ali combustíveis fósseis, né, e queima esses combustíveis e libera o CO2 que estava armazenado lá no fundo
lá no fundo da Terra por milhões de anos, né? Então, é um ciclo que nunca se fecha. Então, a utilização desses combustíveis novos é que você consegue fechar o ciclo do CO2 e evitar que ele vai acumular lá em cima e criar o efeito estufa. E sobre mudanças climáticas, para fechar de vez aqui o nosso programa, qual a sua expectativa com relação à COP30? Como o senhor disse, vocês da USP vão representar, né, a universidade, estarão na conferência em novembro. Qual a sua expectativa para a conferência, para as discussões? E sobre mudanças climáticas, o que o senhor acredita que vai acontecer no futuro? Bom, eu espero que assim, as discussões que tenham lá, logicamente, motivem os governos a tomarem ações no sentido de minimizar essa questão do aquecimento global, né, difundir mais essa tecnologia do hidrogênio. Então, o nosso papel é mostrar o que dá para ser feito, né, qual é o resultado, né, das pesquisas e como que isso pode beneficiar, ajudar a reduzir essa questão do aquecimento global. Então, eu espero que essa mensagem chegue aos políticos, às pessoas de liderança, no sentido de tomarem decisões que propiciem a propagação dessas tecnologias na sociedade. Com certeza, o acesso está aí, né? E todos precisam ter esse acesso à tecnologia, à boa produção científica para o bem da população, de fato. Bom, professor Emílio, eu queria agradecer muito a sua participação aqui nesta edição do Código Aberto. Nós ressaltamos vários temas dentro do tema central, né, de hidrogênio, sobre emissões de CO2, relacionando também com a produção de cana-de-açúcar. Agora, eu queria que o senhor falasse sobre as suas considerações finais e até passando um recado para quem não conhece o trabalho que o senhor representa na USP. Por favor, apresente. Obrigado, Natália. Então, eu convido a vocês, né, a acessar o site do RCGI para vocês poderem ter acesso às pesquisas que são desenvolvidas aqui. São muitas pesquisas, né? Fica difícil. Essas que eu falei aqui são as que mais, vamos dizer assim, aparecem na mídia, mas existem outras muito importantes também. Nós temos uma outra pesquisa muito recente que eu estou bastante envolvido também, que é a questão da queda de árvores, né? Que é algo também relacionado à variação climática e aquecimento global. Então, nós temos aqui uma tecnologia para tentar reduzir essa questão das quedas de árvores nas cidades e outras tecnologias bastante interessantes que que pode resultar em bastante impacto aí na sociedade. Então, eu peço para você ir lá no site do RCGI, www.rcgi.usp.br, para você poder ter acesso aí ao que está sendo feito. Maravilha, muito obrigada, viu, professor? E o convite aqui para participar de outros programas na Rede Alesp está aberto, viu? Volte sempre. Muito obrigado, Natália, mais uma vez. E esta edição do Código Aberto fica por aqui. Não perca os nossos outros conteúdos aqui na Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.